Eu sou o Geraldo Aparecido Ribeiro, fui funcionário desta escola por 45 anos e 10 meses e fui convidado pela Secretaria de Cultura a participar de um programa onde eu relato as curiosidades e fatos ocorridos na escola. Mas para isso, eu teria que mirar nas datas e começar lá de baixo, desde a história inicial, quando nós inauguramos o Ginásio Estadual de Corderópolis. Falando em Ginásio Estadual de Corderópolis, eu começo falando das datas. O Ginásio Estadual de Corderópolis ele foi criado por uma data 2 de janeiro de 57. E ele começou a funcionar na escola, no Grupo Escolar Coronel José Levi, que era a escola que existia no momento aqui na nossa cidade. Em 1958 é que a escola foi instalada, pois no ano de 1957 tomava-se a providência, né? Contrato de professores, funcionários, quem ia dirigir a escola. Para a direção da escola foi escolhida a professora Lucília Andreatta. Secretário foi o senhor Milton Antônio Witt, hoje falecido. E a inspetora de aluno da época foi a dona Solideia Carandina. Esse é o grupo que compunha a escola no início. Em 58 ela começou a funcionar. De início ela tinha 32 alunos que começaram a estudar através de inscrição feita no ano de 1957. Para a segunda turma, que foi em 1959, já mudou, porque houve um vestibulinho, que foi realizado no ano de 1958. A Prefeitura Municipal de Corderópolis, na época, providenciou um curso para preparar os alunos, pois para entrar na quinta série naquela época, existia um vestibulinho. E esse curso foi dado ali na rua Carlos Gomes, onde hoje funciona a Agrofer. Eu me lembro perfeitamente desse detalhe porque eu fui um dos alunos. O professor de português, aliás, a professora, foi a professora de português, a dona Didi. A de matemática foi o senhor Lelo Moraes. Professor de Geografia e História, Maria José Vita. Maria José Vita, não sei se vocês lembram, é filho da dona Inair de São José Vita. Dona Inair tinha uma loja ali na rua 7 de Setembro, onde hoje funciona a Ótica Ipanema. E o pai dela foi funcionário antigo da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Ele era conferente, trabalhava na estação da Companhia Paulista. Muito bem. No fim do ano, houve o exame de admissão. Só entrava quem conseguia a nota 5, era a média. Para a segunda turma, eles admitiam 40 alunos. E eu fui um deles. Nós começamos a estudar em 1959, fazendo parte da segunda turma do Ginásio Estadual de Corderópolis. O interessante nesta época aí é o uniforme. A nossa diretora na época, a dona Lucília Andreatta, era muito exigente. E o uniforme
que despertava curiosidade e muitas vezes até tornava-se humorístico, porque ele era, os homens, era de cor caque, brim, meio amarelão. Calça caque, camisa de manga comprida caque e gravata preta, meia preta e sapato preto, homem. E as mulheres, era saia azul marinho, plissada, camisa branca, todo de manga comprida e gravata preta. E o interessante nessa época aí, isso já é uma curiosidade, que fazia parte do traje feminino, a famosa combinação que eles usavam embaixo da saia. A diretora cismou que as alunas estavam vindo sem, então colocou a dona Solidéia e ela ficava na porta, observando se realmente elas estavam com o uniforme completo. E houve uma manifestação muito grande na época, principalmente dos pais, né, que eles não concordavam com isso. Mas como quem mandava era a diretora, mas isso durou pouco, porque foi passando o tempo, foi mudando, aumentando o aluno, foi aumentando os problemas também. E o mais interessante aí, no começo, que os professores eram todos de fora. Eles eram ou de Rio Claro ou de Limeira. E a maioria eram de Rio Claro. E a maioria também eram estudantes ainda. Eles estudavam em Campinas. Então eles iam de trem, de Rio Claro a Campinas, e na volta parava aqui na estação de Corderópolis. Vinham para o colégio dar aula. E voltavam às 11 horas da noite, também de trem. Eu me lembro perfeitamente dos professores de português, geografia, de matemática, história. Por exemplo, nós tivemos a dona Lucila, professora de português, o professor José Carlos Cardoso, que lecionava História e Geografia. Bem mais tarde, o senhor José Carlos Cardoso acabou sendo delegado de ensino, assumindo a delegacia de ensino em Rio Claro. Nessa época aí, um outro fato curioso é o seguinte: como eu era inspetor de aluno na época, a Secretaria da Educação, cuja escola, a Ginásio Estadual de Corderópolis, na época, era subordinada a essa delegacia de ensino. Mas ela funcionava em São Carlos, no Instituto de Educação Álvaro Guião. E quem fazia esse intercâmbio entre a delegacia de ensino e a Ginásio Estadual de Corderópolis era eu. Então, cada 15 dias eu tomava o P1, que era o trem que saía aqui de Corderópolis às 9 horas da manhã e ia para São Carlos. Chegando na estação ferroviária de São Carlos, a perua Kombi, aquela perua antiga, Kombi que a delegacia de lá tinha, elas iam nos buscar lá na estação, que tinha eu e mais gente de outras escolas. O mais difícil era voltar, porque a perua trazia gente da delegacia na estação, só que a gente vinha apinhado de coisas, né? Até giz, trazia caixas de giz para suprir a escola. E também papéis, documentos. E isso aconteceu várias vezes. Chegando aqui em Corderópolis, a diretora mandava um funcionário da escola ir até a estação para me ajudar. Geralmente, quem ia era o seu Manuel de Souza Loureiro, porque ele era o servente na época. A escola, o Ginásio Estadual de Corderópolis, na época, funcionando
no prédio do Grupo Escolar Coronel José Levi. O Grupo Escolar Coronel José Levi tinha como diretor o seu Dinócrates. E funcionário era o João Milton Barrocas, o seu Antônio Gambaroto e Dona Júlia. O quintal da escola era muito grande, aquela esquina ali onde tem hoje o prédio 2 não existia. Ali existia uma horta muito bonita, flores e muitas frutas, o que dava muito problema, né? Porque era cercado com uma tela. No início, o problema não era tão grande assim, porque era uma classe, 2 classes, o ginásio estava começando. Mas a partir do 4º ano, já começaram a surgir os problemas, né? Porque aumentou o número de alunos do ginásio. Então, havia as reclamações da direção do grupo escolar, que os alunos estavam invadindo a horta, mexendo, geralmente nas frutas, né? Laranja e jabuticaba, era uma dor de cabeça para o inspetor de alunos do ginásio aguentar aquilo lá, porque o aluno não respeitava, infelizmente. Mas também foi fato que passou. Um outro fato importante na época, e interessante, curioso, depois da administração da dona Lucila, nós tivemos como diretora da escola uma diretora que se chamava Salime Ábido. Ela era de Nova Odessa. Ela tinha um temperamento esquisito. Ela estranhou muito no início, porque a primeira coisa que ela fez lá foi separar aluno e aluna. Vocês imaginam que ela exigia que o aluno entrasse pelo portão da escola à direita e as alunas à esquerda. Por que ela fez isso? Porque lá no pátio tinha os banheiros, de um lado era para homem, do outro lado era para mulher. Então os meninos já entravam do lado direito, que era o lado dos banheiros deles, e do lado esquerdo, que era das mulheres, por causa do sanitário delas. E foi assim por muito tempo, até que eu acho que ela percebeu que não estava agradando a comunidade, reclamação de pais, ela mudou de ideia e começou também aí uma reforma nos banheiros, mudando de local de banheiro. Aí começou a criar um outro problema, porque nós, inspetores de alunos, eu disse nós, mas mais era eu, que tinha que ficar lá olhando os alunos para não sair lá atrás, porque não era separado o pátio. Naquela época lá era aberto, mas ela não queria que fosse daquele lado lá, por causa da construção. Foi outra tremenda dor de cabeça. E a escola funcionou aí muitos e muitos anos com a professora Salime na direção. Depois veio dirigir a escola o professor Roberto Garcia Loss. Era de Rio Claro também. Ele ficou alguns anos lá embaixo. E ele estava, inclusive, na escola, na época que foi para mudar para o prédio aqui de cima da escola Jamil. Isso foi, ele ficou até 69, até 70, porque em 15 de outubro de 1970 foi inaugurado o prédio que hoje é onde funciona aqui a escola Jamil. Só que
A escola foi inaugurada aqui em outubro. Era o prefeito da cidade na época, o senhor Telefôrio Sanches Félix. Nesse dia que inaugurou, foi o dia dos professores, 15 de outubro. Eu me lembro perfeitamente porque a prefeitura ofereceu um almoço para os professores, autoridades da época e funcionários. Esse evento ocorreu lá no Correio Clube. E eu também fui convidado e compareci na época, prestigiando. Aliás, como funcionário, nós éramos obrigados a ir também. Mas um fato curioso, nessa época aí, aconteceu na escola. O diretor da escola, o professor Roberto Garcia Loss, ele cismou que as meninas estavam vindo de calça comprida. E ele era contra as mulheres usar calça comprida na época. E colocava lá o inspetor de aluno no portão da escola. Mulheres de calça comprida, usando a calça comprida, não entra na escola, não faz parte do uniforme. E na época já se usava a calça comprida, apenas na escola que ele era contra. Como houve uma manifestação muito grande dos pais, eu acho que ele deve ter pensado bem, que ele estava arrumando problemas com pais de aluno e também na comunidade. Então ele ouve o por bem e aceitou. A partir dessa época aí, as mulheres poderiam vir também de calça comprida na escola. Estávamos ainda no ano de 1970. Foi aí que foi criado o curso colegial. Já era, partindo desse princípio aí, já mudou o nome da escola, porque se antes era Ginásio Estadual de Coreirópolis, passou a ser Colégio Estadual. Nessa época também, em 1971, a escola recebeu o nome do Sr. Jamil Abrão Saad. O Sr. Jamil Abrão Saad havia falecido no ano anterior, 1970. O Sr. Jamil Abrão Saad era empresário na cidade, foi prefeito. No ano em que foi criada a escola, ele que era o prefeito. Homenageando o Sr. Jamil, a escola recebeu o nome de Jamil Abrão Saad. Em 1971, que passou a se chamar Colégio Estadual Jamil Abrão Saad. De 71, a escola foi até mais ou menos 75. Em 76, ela passou a denominar-se Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Jamil Abrão Saad. Em 76 ainda, aconteceu um fato muito interessante para Coreirópolis, tratando-se da escola. Foi criado na escola o primeiro curso profissionalizante, que foi contabilidade, e que fez muito sucesso na época, porque uma escola estadual estava oferecendo um curso profissionalizante. Aí, na época, teve muita aceitação pelos alunos. A escola se preparou, contratou professores, que também eram de Rio Claro, mas aí nessa época já tinha alguns daqui dando aula. Em 1977, um ano após a instalação do curso de contabilidade, foi criado o curso de edificação. O curso de edificação
ele estava relacionado ao projetos, né? Então, a escola teve que providenciar aquelas pranchetas para os alunos trabalharem, fazer projeto de casas, né? E esse curso também foi interessante porque despertou muito interesse na época. Já tinha contabilidade, depois passou a edificação. Trouxe também professores especializados, geralmente eram engenheiros que davam aula nesse curso. E nós tivemos aí também muitos alunos de fora nessa época que se interessaram pelos cursos, tanto a contabilidade como já edificações também. Em 1977, teve calma na escola e por alguns anos ainda nós tivemos poucas novidades. Mas aí nós tivemos em 1987 a instalação de outro curso profissionalizante, processamento de dados. Estava relacionado o curso com a computação, porque já estava despertando interesse no uso do computador. E esse curso foi muito bom na época, porque muita gente que trabalhava com o computador não tinha o curso, então aproveitou. Também nessa época vieram muita gente de fora estudar aqui por causa do curso. Também vieram novos professores, inclusive nós tivemos também aqui, incluindo professores daqui, como o caso do professor José Vitor, que deu muitos anos, deu aula no curso. Nós tivemos também, nessa época aí, além do curso, do curso de profissionalizante, começou com a contabilidade, edificações e depois processamento de dados. Bem mais tarde apareceu o curso magistério. Só que o magistério, ele já existia aqui na cidade, só que ele era ministrado lá na Escola Levi. Então o que aconteceu aí? Esse curso, ele só trocou de escola, ele veio para a Escola Jamil. Aí aconteceu um outro fato. A escola começou a receber muitos alunos de Santa Gertrudes que vinham fazer o curso. Geralmente meninas vinham para o curso magistério. E moços, e mesmo algumas meninas, vieram para a contabilidade. Foi muito bom o curso de magistério, porque despertou na época o interesse de muitas meninas que acabaram fazendo o curso. Depois do curso de magistério, acabaram fazendo pedagogia. E hoje, muitas delas que tiveram início aqui, ou na Escola Levi, no magistério, são professores e algumas dão aula aqui, em outras escolas da nossa cidade. Algumas assumiram até direção de escola, tanto na Malha como na Escola Nazaré, e hoje estão, acho que até em outras escolas aqui da nossa cidade, são professoras que começaram o magistério aqui na nossa cidade, despertando interesse muito bom. Algumas vieram a fazer outros cursos universitários.
há pouco tempo tive a oportunidade de encontrar alunos que começaram com o curso aqui de contabilidade. Outros, foi mais interessante, o aluno que fez edificações. Ele me disse que o curso despertou nele um interesse muito grande e que ele acabou, no fim, fazendo engenharia. Outro aluno se interessou tanto pelo curso de magistério que ele foi fazer pedagogia e não se conteve com pedagogia, quis mais do que isso, quis especialização em educação. E isso foi muito bom para ele e para a nossa cidade. Agora, nós tivemos aqui vários alunos que passaram por essa escola. Interessante que muitos deles hoje são padres. Eu estou falando isso, as pessoas vão assistir o vídeo e vão lembrar. Por exemplo, nós tivemos lá o padre Buchon de Cascalho, que passou por essa escola, o padre Ademir Zanarelli, o padre Micael, o padre Márcio, quem mais? O padre Ismael Ave, o padre Maurício. Quem não lembra do padre Maurício, né? Que o padre Maurício teve uma época muito interessante, que ele foi aluno e ele foi funcionário da escola. Por que funcionário da escola? Porque ele foi funcionário pela prefeitura municipal e ele trabalhou tomando conta das crianças, pois a escola já viu numa época, teve o prezinho também. E ele cuidava das crianças e agradava muito, porque os professores na época gostavam muito dele. A atenção que ele dava para as crianças, os pais também gostavam, pois ele brincava com as crianças. Na época também, ele cuidava do teatro da escola, gostava muito disso. Trabalhou muito nisso, se formou na escola. Foi a partir daí que veio a ideia dele, despertou a ideia de ser padre. Outro assunto interessante também aí é a grande conquista da escola, na época, isso veio de vários anos, foi a fanfarra da escola, porque quando a escola mudou do Levi para o prédio próprio, nós tivemos uma diretora, a dona Ilíria Paulino Buzo Lourenço Franco. Essa diretora era muito exigente e gostava muito de fanfarra. O que ela fez? Ela pediu para o professor de educação física, que era o professor Alcides de Gasperi, ele que deveria cuidar da fanfarra. E ele não tinha, infelizmente, na época, condições para isso. Então, o que ele fez? Como ele era de Limeira, ele estudou lá, morava lá, ele trouxe uns jovens de lá, amigos dele, que eram alunos, foram alunos, ele deu aula para eles, mas eles eram do tiro de guerra. E esses jovens vieram cuidar também da fanfarra junto com o professor Alcides. E a fanfarra alcançou sucesso nesse ano aí. Ele ficou 2 anos tomando conta da fanfarra. Outra pessoa que tomou conta da fanfarra e gostava muito, trabalhou muito para a fanfarra, foi o professor Sirico. Ele adorava a fanfarra.
e fez muito sucesso na época. A fanfarra da escola, ela participava de desfile da cidade, 7 de setembro na época era comemorado. O interessante é que na época a comemoração do aniversário da cidade era 24 de dezembro. E o seu Sirico, o pessoal fazia serenata. 6 horas da manhã ele botava a fanfarra na rua. O molecada não gostava, outros gostavam, mas como era jovem, né, então aceitavam e participavam. Durante acho que 2 anos ele fez isso. A fanfarra fez serenata no dia 24 de dezembro. Mais tarde que a escola andou mudando, né? Mas foi uma época muito boa. Na direção da escola, quando esteve o professor Sirico, ele esteve em Ribeirão Bonito trabalhando. De lá ele trouxe 2 rapazes cujo pai era maestro. Então o rapaz veio aqui ensaiar a fanfarra. Foi um ano que a fanfarra fez muito sucesso. Aliás, não foi só um ano, foi vários, porque a fanfarra da escola, naquela época, ela participava de várias festividades nas cidades vizinhas, como Santa Gertrudes, Iracemápolis, Limeira várias vezes, e também ele esteve em Jaguariúna, aniversário da cidade, eu acho que durante 2 anos seguidos, em Araras, em Rio Claro, aniversário da cidade, que era 24 de junho, várias vezes desfilaram, tanto no centro, ali em volta da praça, como na Avenida Visconde do Rio Claro. Em Limeira, o desfile geralmente era em setembro, porque eles comemoravam o 7 de setembro e não o aniversário da cidade. Então, a Escola Jamil enviava a fanfarra lá na época, nesta festa. E eu tenho a impressão que eles participaram lá uns 3, 4 anos. Na direção da escola já aí estava o professor Sirico. Por quê? Porque quando, após a Dona Ilíria, na direção da escola, veio a professora Silvia Regina, esteve a professora Márcia Roverati, esteve o professor Sirico, esteve a dona Ângela Juste, muito tempo. Depois nós tivemos ainda as coordenadoras, né? Que foi a dona Érica Bertanha, o professor Geraldo Rocha, depois também esteve a professora Lúcia Bacirello, a professora Lucirene, fora os coordenadores da época que existiam, né? Nós tivemos também, muito lembrado na época, a dona Cleonice Lenze, na época. Depois dessa época aí ainda, nós tivemos, bem mais tarde, o professor Vanderlei Fonoff, que veio dirigir a escola. O professor Vanderlei, eu acho que ele veio... Eu fiquei até 2009, ele já estava na escola. Ele ficou uns 5 anos na minha época. Ele ficou muito tempo, porque em 2015, quem assumiu a escola
foi a professora do Sirene. Mas na época que eu estive com o professor Fonoff, foi uma época muito boa. E antes do professor Fonoff, eu acho que eu devo ter omitido. Eu não falei no professor Elcio. O professor Elcio foi dirigente aqui na escola vários anos. Eu tenho a impressão que ele ficou uns 5 a 6 anos na escola. Ele trabalhou muito na escola Jamil. Foi durante o período que ele esteve aqui, que a escola recebeu 2 prêmios da educação. Eu me lembro perfeitamente que no corredor da escola nós tínhamos uns armários em que lá se colocavam os troféus conquistados pela escola, tanto na parte esportiva como na parte da educação. E lá ficavam expostos os troféus para a escola. Um outro assunto importante da época da escola foi o galpão da escola. O galpão da escola, além de ele oferecer oportunidade para alunos, ele também ajudou muito a comunidade, pois aqui na escola, naquela época lá, nós tivemos grandes eventos, festas, muitas vezes até festa de casamento, formatura, nós tivemos audição musical, festa de bodas, teatro, exposição, palestra. No galpão da escola, eu me lembro, foi muito interessante que uma vez a escola estava se preparando para o diretor costumava reunir os alunos no galpão para dar avisos. E a escola já tinha dado sinal, os alunos estavam se preparando para o galpão, quando eu tive a oportunidade de ver no corredor da escola. Fiquei muito contente, nada mais, nada menos do que o senhor João Pacífico. Eu fiquei muito contente, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. O senhor João Pacífico veio participar de um evento no galpão da escola. O que ele fez? Ele, depois de ser apresentado como compositor, como poeta, ele fez um trabalho maravilhoso para os alunos que se encantaram com ele, o famoso Caboclo Teresa, que era o coqueluche dele, né? E o pessoal conhecia muito por isso daí. Fora isso daí, nós tivemos também o problema, a quadra da escola. A quadra da escola foi muito bom, não só para a escola, por causa da educação física, mas as festas que a escola promovia, né? A escola promovia festa junina, famosas festas juninas, em que os pais tomavam parte. Além das festas juninas, nós tivemos muitas vezes aqui a apresentação de conjuntos da quadra. Muitas vezes nós tivemos isso.
Na época eu me lembro perfeitamente que os professores, acho que durante 2 anos, nós tivemos um time de futebol de salão. A gente ocupava a quadra da escola. Recebia visita de quadro de professores de Rio Claro, de Limeira, assim que se divertiam muito nisso daí. E eu também aproveitei muito a quadra, porque eu pedi autorização, nós até formamos um time de futebol de salão, todo sábado nós utilizávamos a quadra. Os professores jogavam à noite, e nós usávamos a quadra no domingo, no sábado ou no domingo de manhã. O mais importante, interessante também, que o galpão da escola, gente, muitas vezes, quando esses padres que se ordenaram aqui em Cordeirópolis, eles faziam a festa de ordenação no ginásio de esporte. Mas a festa, o evento, era realizado no galpão da escola. Então os convidados, após a festa da ordenação, se dirigiam ao galpão. E aqui era servido um lanche, um refresco para os convidados. Aqui, o padre ordenado recebia também os cumprimentos da família, demais convidados e da comunidade. A formatura da escola, muitas vezes, ela foi realizada aqui no galpão. Mas chegou numa época que havia vários cursos. A formatura não era uma, era tríplica. Então, foi realizado, por esse motivo, passou a ser realizado também no ginásio de esporte, porque o espaço era maior, recebia mais gente, tinha mais gente envolvida, demorava mais. Muitos anos foi realizado na quadra do ginásio de esporte. Era muito bom, porque para a escola dava menos trabalho, né? Porque não era aqui dentro. Só que tinha que ser levado as cadeiras lá, transportar as cadeiras. E depois, no dia seguinte, a gente trazia de volta. Mas sempre era uma festa muito boa, maravilhosa, que despertava curiosidade e também interesse, porque os pais participavam, né? Tinha convidado. A Escola Jamil também teve, fora o curso de profissionalizante, nós tivemos anexo, sempre tivemos o supletivo, que era uma oportunidade aos jovens que não tiveram chance de estudar. Então eles aproveitavam o curso supletivo. Por vários e vários anos tinha o curso supletivo. Até o ano em que eu trabalhei, tinha o curso supletivo. Tenho a impressão que deve ter até hoje, eu não sei. Mas eu fiquei na escola, como funcionário, eu entrei em 1963. Eu me aposentei em 2009. Quer dizer que eu fiquei 45 anos, quase 46.
Nessa época aí, já se chamava Escola Estadual Jamil Abrão Saad. Já tinha trocado de nome outra vez. E curso profissionalizante já não tinha nessa época. Foi construído um prédio próprio, que foi o prédio das oficinas, que deu muita alegria na época, porque o professor Sirico, na época, ele conseguiu máquinas, vieram máquinas, então tinha curso mecânica, tinha curso eletricidade. Muitos jovens na época começaram com os cursos de mecânica aqui na escola, também despertando interesse. Foi muito bom para eles. Eu me lembro perfeitamente que muitos alunos já me informaram, olha, eu comecei a fazer o curso de mecânica lá no galpão, no quintal da escola. E hoje eu sou mecânico formado, fui fazer engenharia mecânica lá em Piracicaba. Mas despertou interesse lá. Significa que foi muito bom. Para quem aproveitou na época, foi ótimo, porque muitos seguiram para frente, né? Continuaram. Os alunos que fizeram, por exemplo, processamento de dados, edificação, contabilidade, muitos continuaram, foram fazer faculdade. Então, administração de empresa, economia, daí para diante. E muitos exercem até hoje. Graças a Deus, tiveram início na Escola Jamil. Isso foi muito bom, foi gratificante para todos nós. Bom, a escola, veja bem você, deve estar relacionado a isso também. Ao lado da Escola Jamil, nós temos o ginásio de esporte, né? Bom, um sonho do professor Sirico foi que quando fosse construído o ginásio de esporte, deveria ser aqui. Ele queria que fosse aqui perto. E na época, os políticos falavam em que o ginásio de esporte, o primeiro prédio de ginásio de esporte da cidade, ia ser construído ao lado do centro de lazer. Não era aqui. Mas ele trabalhou muito com os vereadores da época para trazer aqui. Lógico que foi um benefício muito grande para a cidade e para a escola ele também achava que fosse, porque os alunos podiam usar, né? Em parte foi, mas foi prejuízo, porque os eventos que o ginásio promovia, quando chegava de sexta-feira, esvaziava a escola, não é? O aluno não vinha, você sabe disso. E outros pulavam o muro. Na hora do recreio, você tinha que ficar olhando. E quando você olhava aqui, eles pulavam lá atrás da oficina. Então isso tinha mesmo, isso é evidente. A gente sabia disso, mas não podia ficar em todo lugar, né? E você já viu, né? O aluno é fogo. Toda época teve, né? Com certeza. Lá embaixo também. Você vê, lá embaixo, é um fato verídico, você procurava o aluno, ele não voltava do recreio. Aonde ele estava? Sem mentira nenhuma, no pé de jabuticaba.
Estava no pé de jabuticaba, tinha no quintal. Aqui também a turma pulava o muro para ir comer pastel, né? Também. Isso de manhã, né? De manhã na feira. Na feira. Tanto é que depois foi cercado lá atrás, né? Entre o prédio, a oficina e o muro, foi cercado. E entre a oficina, o prédio 2 também foi cercado, justamente para evitar isso daí. Isso foi verdade, é isso mesmo. E durante todo o tempo aí? Que a sexta-feira, né, último dia da semana, então vinha muito jovem esperar namorada, né? E havia um desfile aí na rua Carlos Gomes, que naquela época lá, tanto podia subir a rua como que descer, né? O trânsito era duplo. E uma vez lá, na esquina aqui atrás, esquina da rua Laurentino Fonseca, houve um acidente grave ali. E eu estava no corredor da escola, ouvi o barulho e grito de pessoas que estavam na rua. E, inclusive, eu fui até o portão. Como eu estava sozinho aqui, eu não podia sair dali. Mas o pessoal, o motorista que estava na esquina, com os ônibus já esperando alunos, foram até lá. E foi um rapaz que veio esperar a namorada, estava fazendo bonitinho na praça e atropelou uma pessoa, entende? Inclusive, na época, foi grave o acidente, mas não, graças a Deus foi socorrido, chegou no hospital a vítima, tudo, mas deu tudo certo, terminou tudo bem. Isso foi lá fora. Agora, eu sempre quando eu converso, eu falo ainda. Uma alegria muito grande quando eu encontro com ela é a dona Rosa Sommer. Você conhece ela? Lá de Cascado. Você lembra dela? Você lembra do Walter, do filho? Sim. Dona Rosa Sommer, uma mulher maravilhosa, ela trazia o filho no colo para estudar aqui. Ela vinha de ônibus, aviação Santa Cruz. 4 anos fazendo esse trabalho. Você vê que mãe, heroína, né? E essa mulher, ela era um exemplo. Ela entrava pelo corredor, do lado esquerdo ali, ela já tinha uma cadeira dela, punha as coisas na cadeira, já entrava na classe, já estava autorizada, punha o Walter na carteira dele, o material dele, ela saía, pegava a bolsa dela, ela descia lá embaixo. O que a dona Rosa ia fazer lá embaixo? Ela ia comprar, ela era muito bacana, ela atendia a ela mesma e as vizinhas que pediam: ah, dona Rosa, a senhora vai na cidade, compra retrós, compra um carretel de linha, compra botões, compra zíper. Ela fazia isso, sabe? Ela voltava rápida, né? Correndo, já deu o sinal do recreio. Não, ainda não. Por quê? Ela pegava o Walter no colo, levava no galpão, no banheiro, depois comprava um lanche para ele, ficava um pouquinho com ele lá, ela já voltava na classe, porque o recreio dele geralmente era antes, né? Para evitar confusão. E ela voltava com ele na classe. Agora você veja bem, que papel maravilhoso fez essa mulher. 4 anos trazendo esse rapaz para estudar. Esse menino, né? Que na época era menino. E não ficou nisso. E não ficou nisso, porque você sabe que
Quando ele terminou o curso ginasial, ele foi estudar no Bilac, em Rio Claro, foi fazer contabilidade, rapaz. 3 anos levando lá. Aquela época, eu não sei se você lembra, acho que você não lembra disso, não tinha rodoviária de Rio Claro. A rodoviária era na frente da estação ferroviária, bem na frente ali. Também só tinha 2 ônibus na época, duas empresas, né? Era a Cidade Azul ou a Santa Cruz, que fazia o trajeto. E ela descia ali, da Santa Cruz, e levava o filho na escola, que justamente o Bilac ficava na Rua 2, perdido dali. Era, acho que 3 quarteirões, 2 ou 3 quarteirões da escola. E há 3 anos ela fez isso. E ela era muito conhecida lá, viu? Ela foi, inclusive, homenageada, não só na escola, como no município de Rio Claro. Como aqui também ela foi uma vez homenageada. Tanto na escola, como no município. E o Walter, depois, inclusive, ele foi funcionário da escola lá em Cascalho. O Léo Batista? Eu conheci bem ele, porque eu morava perto do pai dele, né? Do seu Antônio Belinazzo. Ele tinha um armazém ali na esquina onde é hoje a loja da Beth Joalheria. Sabe onde que é ali? Toledo Barros com Visconde. E ele morava ali, naquela casa. O pai tinha um armazém ali. E eu trabalhava na empresa, no Irmãos Mascarim, na loja, que ficava do lado. Então a gente era muito conhecido, muito amigo. E eu me lembro perfeitamente dele, quando ele começou no serviço de alto-falante Veracruz. Depois, antes era serviço de alto-falante América. Ele transmitia jogos do Clube Atlético Juventus em cima de um caminhão. Ele começou ali. Depois que ele foi crescendo, né? Mas todas as vezes que ele vinha para a casa do pai, naquela época ele vinha muitas vezes. Ele ia visitar a gente lá, naquela época, né? Ele é interessante porque ele transmitia também aqui em Cordeirópolis, pouca gente lembra disso, o carnaval. O Cordeiro Clube funcionava numa época lá onde é hoje o Bradesco. O clube foi lá. Eu me lembro que ele ficava na janela esperando a chegada do Raimon. O Raimon vinha de trem de Limeira para Cordeirópolis. E o pessoal ia lá na estação receber. E ele ficava ali. Era uma época boa, né? Que festa que era na época, né? Tem um fato que eu esqueci de... Não é que eu esqueci, passou, né? Eu fiz parte da 2ª turma do ginásio, isso eu já falei. E nós formamos, a formatura nossa foi em 1962. O Cordeiro Clube, na época, era dirigido pelo Gusmar Rodrigues de Carvalho. Não sei se você lembra, você conheceu? Muito bem. Ele era o presidente do Cordeiro Clube. E nós tínhamos uma turma muito boa, viu? Uma turma formando espetacular. E nós conseguimos muito dinheiro. Então, eles, além de uma festinha de comes e bebes, que era tradicional fazer na época, fizemos um baile. E que baile, hein? Nós trouxemos pela primeira vez em Cordeirópolis, na época, a famosa orquestra Nelson de Tupã, que era o auge na época. Inclusive, o Gusmar falou, mas eu nem acredito que vocês vão conseguir isso. E conseguimos. E foi um sucesso, cara, na época, um baile, né? Despertou interesse na região toda. E você sabe que o pessoal gostaram tanto que anos depois até o Cordeiro Clube trouxe.
na direção dele, né? Do Gusmar. Trouxe o Nelson de Tupã. Foi muito bom para nós, né? Quer dizer que a gente estava no caminho certo. Eu fui diretor do clube, eu fui secretário e diretor social por muitos anos. Quando eu entrei lá no clube, o presidente era o Osmar Bueno de Camargo. Depois eu fiquei lá com o Geraldo Killer. Geraldo Killer ficou 2 vezes presidente. Depois com o senhor Antoninho Dias. O senhor Antoninho Dias ficou acho que uns 2 ou 3 anos. Depois dele ficou um tempo. Depois do seu Antoninho, depois do seu, ficou de Geraldo Killer, Antônio Dias. Você conheceu o senhor Antônio Dias, né? Que ele era cabo da Guarda Rodoviária. O senhor Orlando Vitor, Cordeiro Clube, eu acho que depois do Guina, que o Guina ficou uma época lá muito grande também, com grandes eventos, eu acho que depois da época do Guina, foi a época de maior sucesso, viu? Grandes cantores, grandes orquestras. Por quê? Porque na época que o Elias foi prefeito, ele fazia parte da diretoria do clube também. E o tio dele, famoso tio dele, ele era empresário famoso aqui em Limeira. Empresário de grandes artistas. E ele conseguia grandes nomes para nós. Quer dizer, graças ao Elias, né? E com isso nós tivemos grandes nomes na época. Gessé, por exemplo, cantor do Praca Luminosa, esteve várias vezes aí. Ele trouxe muita gente boa na época, tanto cantores antigos como gente nova, que fez muito sucesso no clube. Pelo Cordeiro Clube, não teríamos condições de trazer muitas orquestras que trouxemos, e muitos conjuntos que vieram aí. Eu me lembro perfeitamente que o sucesso era tão grande que o pessoal de Rio Claro vinha aí, sabe? Do Grêmio, a diretoria. Eles vinham ver os conjuntos. E muitas vezes levavam depois lá no Grêmio. E isso foi muito bom para nós, né? Porque o clube crescia e na época era muito frequentado. Mas foi época boa, viu? Márcia Fu é um sarro, né? Eu nem acreditava que ela fosse depois estudar e tornar-se professora. Mas foi incentivo do Adnan, viu? Foi muito bom que o Adnan ainda padrinhou ela. Mas foi bom. Ela era brincalhona, sarrista, mas eu achava graça, sempre respeitando as pessoas, mas brincalhona. Até hoje, quando ela me encontra, ela... Ei, seu Geraldo! Vai. Ela é professora também, né? É professora. Inclusive, se eu não me engano, ela faz parte hoje aqui, né? Parece que ela leciona história até hoje. Mas foi muito bom, viu? Bom para ela, inclusive, né? Despertou interesse, ela fez Ciências Sociais, o mesmo curso que eu fiz. E hoje ela dá aula, é muito bom. E completou, porque ela fez História também, para dar aula. Foi muito bom para ela. Eu agradeço vocês, né? Essa oportunidade.
Se Deus quiser. Aparecer outra, estamos aí.